Abra sua Bíblia comigo em Atos, no capítulo 20, a partir do versículo 7. O tema da minha mensagem hoje é: saia da janela. É um tema muito interessante porque é a primeira vez que eu prego nessa igreja, nesse texto. Então, eu gostaria muito que você redobrasse a sua atenção, porque o Senhor vai falar conosco. Mas antes de eu começar a pregar, eu saí de casa com uma impressão no meu espírito. E como eu não sou de ignorar impressões, que alguns chamam de revelações, eu preciso fazer isso. Gente, muitas vezes, quando você recebe uma palavra de conhecimento, que é um dom espiritual dado por Deus para que você saiba a respeito de alguém, uma informação que você não poderia saber de maneira natural. É o que aconteceu muitas vezes aqui na quinta-feira. Um homem de Deus, profeta Alisson, pôde ser usado pelo Senhor aqui para falar coisas ocultas que ninguém sabia. Muitas vezes essas coisas são profundas, outras vezes essas coisas são muito simples. Mas você precisa estar atento àquilo que o Espírito Santo está dizendo, porque ele fala muitas coisas. E se você achar que é coisa da sua cabeça, você pode perder aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Faz sentido? Uma vez, o Espírito Santo me incomodou para chegar em alguém e falar: Jesus te ama. Jesus te ama é uma frase comum, é uma frase muito simples. Mas para alguém que está precisando dessa palavra, não é tão simples assim. Depois essa pessoa me contou: Tiago, eu há 1 minuto atrás questionei o amor de Deus por mim, porque eu estou passando por isso e aquilo. É enfermidade, é doença, é desemprego. E eu falei para Deus no meu coração: eu sei que o Senhor não me ama, porque se o Senhor me amasse, eu não estaria passando por isso. Eu cheguei e falei: coisa da minha cabeça, mas o que custa falar um Jesus te ama? E o Jesus te ama mudou a vida daquela pessoa naquele dia. Então não despreze aquilo que o Espírito está falando ao seu coração. Como saber se é o Espírito Santo ou se é coisa da sua cabeça? Geralmente o Espírito Santo não vai falar nada que esteja contrário à sua própria palavra. Então esse é um bom crivo para que você saiba se é o Espírito Santo falando ou não. Mas eu quero perguntar se existe alguém aqui que nessa semana pensou, talvez não tenha sido uma oração, mas alguém pensou: poxa, eu estou indo para a igreja, mas eu não tenho uma Bíblia. Eu queria muito uma Bíblia. Alguém teve esse pensamento durante essa semana? Levanta a mão. É? Você está com a Bíblia emprestada? Uau, vamos lá. Jesus é bom, hein? Então Jesus está te presenteando hoje, irmã Fátima. Chega aí. Glória a Deus. Aplauda Jesus mais forte. Deus abençoe, mulher de Deus. Deus abençoe você. Eu saí de casa e falei assim: amor, tem alguma Bíblia aí que você não usa? Aí ela falou assim: tem algumas Bíblias lá na igreja. Ela: por quê? Porque a gente tem um monte de Bíblia lá em casa. Eu falei: porque eu senti uma impressão. O Espírito Santo é bom e ele fala conosco. Amém? Atos capítulo 20, no versículo 7, quem achou, diga: eu amo a Bíblia. Diz o texto, eu não vou me prolongar, mas é por isso que eu quero que você preste atenção. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo. Pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Lembre-se disso. Havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono,
caiu do terceiro andar. Quando levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Esse é o texto que nós vamos meditar hoje. E só existe uma pessoa que está interessado em te distrair nessa noite. E o nome dele é Satanás. Porque uma vez que a palavra de Deus entra no seu coração, e como diz a própria palavra, começa a frutificar, essa frutificação não pode ser interrompida, a não ser que as dores desse mundo, as lutas, sufoquem essa palavra que foi semeada, mesmo em terra fértil. Então empreste os seus ouvidos e o seu coração nesse momento, para você entender que o Senhor deseja de nós, nessa noite principalmente, um posicionamento. O tema da mensagem é saia da janela, porque existem muitas pessoas que não foram ao carnaval nesses dias, mas que estão dando aval à carne. Existem pessoas que estão aqui apenas para cumprir uma tabela. Existem pessoas que estão aqui apenas porque alguém lhe convidou. Existem pessoas que estão aqui com baixas expectativas do que Deus pode falar e fazer. Mas existem pessoas que estão aqui porque sabem que a palavra de Deus é sustento para as nossas almas. Existem pessoas que estão aqui e mesmo cansadas poderiam não vir, mas vieram porque têm expectativa naquilo que Deus pode fazer. Existem pessoas que estão aqui com fome de receber uma palavra rema, que é uma palavra que confronta, que consola, que conforta, mas independentemente daquilo que ela faça, você está com o coração aberto para receber ela, porque você sabe que a palavra de Deus muda tudo ao seu redor. Como o centurião disse: Senhor, não sou digno de você entrar na minha casa, mas envia apenas uma palavra e o meu servo será curado. É isso que eu tenho hoje, apenas uma palavra. O Senhor falou muitas coisas ao meu coração a respeito desse texto, e Ele falou sobre principalmente duas coisas que a igreja primitiva tinha, mas que a igreja contemporânea perdeu. A primeira coisa é sensibilidade espiritual. A segunda coisa é fome pela palavra de Deus. Por que sensibilidade espiritual? Porque se você olhar o contexto no qual Paulo está inserido, antes de chegar a Troade, que é o lugar onde ele estava pregando, e o jovem caiu da janela, e é interessante porque sempre quando você está numa janela, você nunca vai cair para dentro, você sempre vai cair para fora. Mas isso é outra revelação que você vai receber até o final dessa mensagem. Mas é interessante porque antes de ir para lá, Paulo desejava muito pregar em uma região. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo impediu Paulo de sair para pregar. Ora, Paulo tinha um itinerário, Paulo tinha um desígnio a cumprir. Ele era um pregador da palavra, e em 1 Coríntios capítulo 9, ele diz: ai de mim se eu não pregar o evangelho, porque a mim foi imposta a necessidade de pregar o evangelho. Eu entendo bem Paulo, porque nem todo dia eu estou muito bem para pregar o evangelho. Ainda assim eu estou com o microfone na mão, falando daquele que me salvou, daquele que me curou, daquele que me libertou. Você pode ter os dias ruins, quando você não deseja fazer aquilo que Deus quer que você faça. Mas Paulo, nesse momento, estava enfrentando uma outra coisa. Ele queria pregar, mas o Espírito Santo o impediu. Agora, eu pergunto para você: pregar o evangelho é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? Pregar o evangelho é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? E por que o Espírito o impediu? E por que ele soube que era o Espírito Santo que estava o impedindo? Geralmente, nós achamos que tudo aquilo que acontece de bom conosco tem a ver com Deus. E tudo aquilo que acontece de ruim conosco tem a ver com Satanás. É ou não é verdade?
Eu vi uma pessoa uma vez falando: pastor, abriu-se uma porta de Deus tremenda. E eu falei: ah, é, minha irmã, que coisa linda. Aí ela: só tem um problema, eu nunca mais vou conseguir ir para a igreja. Eu falei: nossa, que Deus bom, que Deus maravilhoso. E tempo para a família vai ter? Ai, o tempo da família vai ficar bem difícil também, porque é 12 horas de segunda a sábado, mas o salário, é muito bom. Então foi Deus que abriu, porque parece que toda porta é de Deus, mas nem toda oportunidade é de Deus. E Paulo tinha sensibilidade para saber isso. É por isso que antes dele ir para o lugar que ele teria que ir, o Espírito Santo o leva para Trode, que é esse lugar onde acontece esse fato. Um jovem que ficou com sono no momento da palavra. Alguém aqui já ficou com sono enquanto algum pregador estava pregando? Alguém está com sono nesse momento enquanto eu estou pregando? Se você preferir, eu posso me tornar mais pentecostal e eu acho que eu vou atrapalhar o seu sono, aleluia. Mas imagino que Paulo não era um pregador pentecostal. Fico imaginando pela maneira como ele escrevia. Ele era um homem muito culto, um homem muito racional. E geralmente quem é muito sábio não grita. Você só vê gritaria nos lugares onde há mais deficiência cognitiva. Nos lugares onde há erudição, inteligência, você vê as pessoas conversando de maneira simples, de maneira tranquila. É engraçado, quando você vai num lugar onde só tem gente rica, eles estão conversando tão baixinho. Aí você vai nos encontros da minha família: mas não sei o que, a mulher fulana de tal, que não sei o que. Ai, vó, pega aí, vó, frango assado. Aí vem o outro e fala assim: não, você não viu o jogo ontem, porque o Corinthians bateu no São Paulo. Nossa, você assistiu? E aí começa aquela bagunça. Mas imagino que Paulo era aquele pregador erudito, aquele cara calmo, aquele cara tranquilo. E é por isso que essa pregação gerou sono. E o que a igreja contemporânea perdeu é a sensibilidade espiritual para entender quais são as portas que Deus está abrindo. Quando você entende quais são as portas que Deus está abrindo, você entra por elas e sua vida é completamente transformada. Quando você entende as oportunidades que Deus está dando, as coisas ao seu redor passam a mudar. Nem toda boa oportunidade é uma oportunidade de Deus. Eu não sei para quem eu estou pregando isso. Nem toda porta aberta foi Deus que abriu. E nem toda porta fechada foi Satanás que fechou. Nem todo término de relacionamento foi Satanás que fez acontecer. Às vezes foi o próprio Deus. O problema da nossa geração é que a gente luta muito para estar e para ir para lugares que Deus não nos mandou, mesmo que sejam com intenções boas. Olha o que a nossa geração faz, gente. A nossa geração é especialista em lutar por namoro, mas desistir no meio do casamento. Você luta por uma coisa que, não dando certo, deveria acabar. E no seu casamento, que não dando certo, deveria continuar até que aconteça um milagre, até que Deus intervenha, até que Deus flua, até que Deus faça, você quer desistir. Nós somos especialistas em desistir das coisas que Deus mandou a gente permanecer. E somos especialistas em permanecer nas coisas que Deus nos mandou desistir. Eu não sei o que Deus está pedindo para você, mas eu sei que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Que tal você começar a cumprir ela? A segunda coisa que falta na igreja contemporânea e sobrava na igreja primitiva era fome pela palavra de Deus. Meu irmão, se eu passo 2 minutos do horário, tem pessoas que já se incomodam. Se eu me prolongo um pouquinho mais na minha palavra, as pessoas já acham ruins, porque elas querem fazer alguma coisa que não esteja relacionada a coisas espirituais. Algumas delas é porque elas têm compromisso, é porque elas têm algum a fazer, que elas marcaram compromisso depois do culto, e eu entendo isso. Mas a nossa geração não está pronta para o modelo que Jesus estabeleceu. Jesus pregava por muito tempo. Imagina se você ficar sabendo de alguma perseguição contra a sua vida, você desiste na hora. Você não tem fome para ficar 30 minutos ouvindo uma palavra
sem que o seu pensamento titubeie, sem que a sua mente vá para outra coisa, sem que o seu cérebro viaje para outra dimensão, porque tem pessoas que estão me ouvindo aqui, mas a sua cabeça está em outro lugar, seu corpo está até concordando com o que eu estou falando, a pessoa ouve e fala amém, glória a Deus, e está pensando na morte da bezerra, está pensando na conta que ela tem que pagar amanhã, está pensando no filme que ela assistiu ontem, está pensando em tudo, menos no alimento espiritual. Mas eu vou te dizer uma coisa, quando você perde o interesse pelas coisas espirituais, você morre, porque as coisas espirituais são alimento para nós. Então eu volto a perguntar, do que adianta você não ter ido para o carnaval, sendo que você está dando aval à sua carne? Glória a Deus. Se você não glorificar, eu glorifico, as pedras glorificam, e não tem problema. O Espírito também te leva para o deserto. Trode provavelmente não era o lugar que Paulo queria estar, mas era o lugar que Deus projetou ele para estar. Qual é o lugar que Deus tem te projetado? Agora você precisa entender uma coisa, tudo que foi escrito na Bíblia não foi escrito apenas por detalhes intelectuais daqueles que escreveram. Tudo que foi escrito na Sagrada Escritura, preste atenção, foi escrito para que nós possamos aprender. Então Romanos vai dizer no capítulo 15, versículo 4, porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Essa não é apenas uma narrativa, existe um segredo por trás dessa palavra. E o segredo é que esse jovem estava dentro, mas ao mesmo tempo estava do lado de fora. É isso que uma janela faz. Eu não sei se você consegue perceber isso num culto, mas eu sou velho de igreja, tá, gente? Por mais que eu seja novo de idade. E eu reparei que toda vez que eu fico muito na porta, eu fico focado no que está acontecendo aqui na igreja. Por isso que a recomendação da nossa igreja é que só esteja ali na porta quem está trabalhando ou quem está fazendo alguma coisa que seja útil para você estar ali. Mas parece que a gente fica atento com aquilo que está acontecendo aqui. Eu não estou falando que quem está lá atrás é menos espiritual do que quem está aqui na frente, mas lá atrás tem ruído. Lá atrás, se acontecer um acidente, você notou. Lá atrás, se acontecer alguma coisa, alguma briga, alguma gritaria, você com certeza vai virar os seus olhos para lá. Isso é muito natural. Eu também sou uma pessoa curiosa, eu não estou te julgando, pelo amor de Deus. Se eu ouço um barulho lá da sacada da minha casa, meu amigo, eu saio correndo, Gabriel, chama o Isaac. Eu sou desse jeito. Deus me trata, por favor. Mas isso é uma verdade. Quando você fica na janela, você fica distraído. E quando você fica distraído, você fica sonolento. E quando você fica sonolento, você cai e você morre. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Giovanni? Então preste atenção, existem pessoas que estão na igreja, mas elas não estão na igreja. Existem pessoas que estão ouvindo essa palavra, mas elas não estão ouvindo. Mas Deus continua comprometido com aqueles que estão aqui, porque desejam a Ele. Eu não estou falando que foi fácil para o Eutico, mas a Bíblia diz, e eu quero que você abra ela comigo novamente, em Atos 20, a Bíblia faz questão de colocar um detalhe, Joe, esse detalhe é o pulo do gato. Eu gosto de ler a Bíblia lentamente, nós vamos começar aqui uma série em Atos dos Apóstolos, amém? Então, todo culto nós vamos pregar sobre algum episódio de Atos dos Apóstolos, porque Atos dos Apóstolos não é apenas a ação dos apóstolos. Atos dos Apóstolos é a ação do Espírito Santo no meio da igreja, e o Espírito Santo continua atuando até hoje. Você está aqui? Dá um glória a Deus bem alto para eu saber. No versículo 8, esse é o pulo do gato. Havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos. Quem escreveu isso foi Lucas. Lucas estava nesse momento e ele escreveu a partir da perspectiva de quem participa daquilo que está acontecendo. Então Lucas falou, tinha muita luz no lugar onde nós estávamos. Ou seja, o fato dele ter caído
não é justificável, porque Paulo pregou por muito tempo, porque tinha luz acesa. O clima não estava propício para que ele dormisse. Ele estava dormindo não porque a palavra era difícil de entender. Ele estava dormindo pela própria natureza dele, que não estava nem aí para aquilo que estava sendo dito. Quem está entendendo o que eu estou falando? Tem gente que está aqui e não está nem aí para aquilo que está sendo dito. Ah, se você soubesse que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais poderosa que espada de 2 gumes, que pode dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e ela não volta para ele vazia. Se você soubesse quantas pessoas tiveram que morrer para que você tivesse acesso à Escritura, você não desprezaria esse momento. Geralmente a gente fala sobre adoração e diz que a adoração é a boa parte na qual nós não seremos tirados. Mas a Bíblia diz que quando Jesus fala essas palavras para Maria, ela estava sentada aos pés dele, ouvindo a sua palavra. Marta estava preocupada, Marta estava ocupada com qualquer coisa que seja, menos com a palavra de Jesus. E Jesus olhou para Marta e falou assim: Marta, Marta, você está inquieta com muitas coisas, mas uma coisa é necessária. E Maria escolheu a boa parte. Maria escolheu a parte da palavra. Maria escolheu andar pela palavra. Maria escolheu caminhar pela palavra. Maria escolheu ouvir a palavra, entender a palavra, meditar na palavra. Olha o que o salmista diz no capítulo 1 de Salmos: bem-aventurado é o homem que não se assenta nas rodas dos escarnecedores, e ele não se contamina com aquilo que está ao seu redor, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Tem alguém entendendo essa palavra aqui? Porque se alguém entender essa palavra, você não vai depender de uma pregação boa como essa. Você vai meditar nela, você vai comer ela, você vai experimentar essa palavra e você vai ser transformado por ela. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Só que as nossas janelas contemporâneas, elas têm outro nome. Eu não sei qual é o nome da sua janela. Eu não sei aquilo que te distrai, mas alguns caíram nas janelas das redes sociais. Antes de você fazer qualquer coisa, você pega o celular e você quer ver a notícia do dia. Você quer ver os casos obscuros. Você quer ver o gato tocando piano. Você quer ver, para as mamães, o segredo novo que um obstetra descobriu para que você tenha uma gravidez mais legal. Sabe o que acontece? Satanás é especialista em te distrair. Ao invés de você curtir o seu bebê, mãe, você está lá olhando qual é o segredo novo do obstetra, porque ele vai facilitar a sua vida. Não tem problema nisso, mas o algoritmo sabe que você está grávida, ele só vai mandar coisa para você relacionada a isso, para te deixar mais tempo lá. Ele não está nem aí para a sua gravidez. Quem está aí para a sua gravidez, para as mamães, porque tem muita mulher grávida aqui, é o Senhor Jesus. Mas não estou falando isso apenas para a grávida. Eu apliquei para elas, porque isso acontece com todos nós. O meu algoritmo tem pregação, luta e piada. E se eu entrar, eu não saio de lá tão cedo. Porque lá é a minha janela. Lá é o lugar onde disputa com a palavra de Deus que eu preciso ouvir todos os dias para caminhar. Tem alguém entendendo o que eu estou falando? Existem pessoas que caíram nas janelas das ansiedades. Existem pessoas que caíram nas janelas das comparações. Eu falei para os adolescentes: sabe por que sua vida parece ser tão ruim? Porque você está olhando para o lado. Você está olhando para a vida do outro, e a vida do outro sempre parece melhor do que a sua. Eu nunca vi ninguém postando: acabei de ter o dia mais ruim da minha vida, a não ser aqueles que querem ganhar algum like com as histórias tristes da sua vida. Mas as pessoas geralmente só postam coisas boas. Só posta quando você está comendo uma picanha. Você nunca posta com arroz e feijão e ovo, que você come diariamente. E a gente se compara porque a gente está olhando para duas coisas ao mesmo tempo. O problema de Eutico não é que ele não estava olhando para a palavra, não estava ouvindo a palavra. É que ele estava ouvindo para a palavra e ele também estava ouvindo a janela. Ele estava ouvindo aquilo que estava ao redor dele. Ele estava no meio do caminho, é o que nós chamamos de um pé no mundo e um pé na igreja. É o cara que está ouvindo o que eu estou falando, mas está ouvindo tudo ao seu redor. Mas a palavra de Deus diz
se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Satanás não vai te tentar com uma janela feia, ele sabe aquilo que é atrativo para você. Foi olhando para o terraço, foi olhando na janela que Davi caiu. Davi, o homem segundo o coração de Deus, só precisou de uma janela para cair. Quem fica do lado de fora pode ser atropelado agora, você sabe disso. Mas quem está do lado de dentro está protegido. Vamos lá. Existe uma coisa que vai acontecer se você ficar sonolento. Você vai dormir. E você vai cair. E geralmente você não vai cair para o lado de fora, para o lado de dentro. Você vai cair para o lado de fora. Tem alguém entendendo? A Bíblia diz que Eutico começou a pegar no sono. Fala comigo, pegar no sono. A Bíblia não diz que ele caiu de uma hora para outra. Ele começou a pegar no sono. Ninguém morre espiritualmente de repente. Uau. Primeiro vem a distração. Primeiro vem uma concessão aqui. E a gente gosta de provar qual é o nosso limite. É o cara que está com sono no culto e fala assim, não, eu aguento. Irmão, vai levantar, joga uma água nesse rosto e acorda. Vamos lá, alguém? Levanta a mão que alguém vai levar um cafezinho para você. Só que o problema é que a gente não admite que nós estamos com sono. Eu sou desse jeito. Estou assistindo um filme com a Gabi. Ela vê que eu estou... Tiago, você assistiu essa parte? Assisti, opa. O que aconteceu, Tiago? Não, a mulher pegou o cara né? A gente não admite que a gente está com sono. Até que a gente durma. Mas quando a gente dorme é tarde demais. E eu não estou falando sobre filmes. Quando a gente dorme é tarde demais. Só que ainda existe esperança. Fala comigo, existe esperança. Fala para alguém do seu lado, existe esperança. Existe esperança para você que caiu. Existe esperança para você que dormiu no meio do caminho. Existe esperança para você que saiu da igreja porque alguém te machucou. Existe esperança para aqueles que esperam no Senhor. Porque quando alguém cai, a primeira coisa que nós fazemos é apontar o erro dela. Quando alguém cai, a primeira coisa que nós fazemos é comentar com outra pessoa. Você viu que o Eutico caiu? Mas eu sabia que ia dar nisso. Só ficava dormindo, Paulo pregando. Mas imagina, gente, uma pregação de 6 horas ininterruptas. Vocês aguentariam me ouvir 6 horas ininterruptas? Olha aí, eu tenho fãs nessa igreja. Glória a Deus, hein? Eu tenho fãs dessa igreja. Mas nem eu me aguentaria. 6 horas ininterruptas. Olha o que diz o texto. Paulo estava pregando e o sermão prolongou, foi até a meia-noite. Depois da meia-noite ele vai, ressuscita Eutico, está no texto, não é novidade para ninguém. E ao invés de parar o culto, parar a palavra, ele volta, serve a ceia, todo mundo come do pão e ele continua até o amanhecer. Esse cara é maluco. Esse cara é doente. Ô Paulo, já deu horário, irmão, acabou o culto. Vamos lá, todo mundo tem seus afazeres. Mas existia ali um povo sedento. Existia ali um povo que estava falando, manda mais, eu quero mais, eu preciso de mais revelação, eu preciso conhecer mais quem Cristo é. Era o último dia de Paulo naquele lugar, e é por isso que ele fez um culto longo. A gente entende isso. Mas eu estava conversando com um pregador de quinta-feira, e ele foi na África, e ele falou que os cultos da África duram 8 horas, e o momento mais alegre do culto da África é o momento da oferta. Uau. Ele falou assim, quando eu voltei para o Brasil, eu me senti um estranho. Eu acho que Paulo, sentado nessa cadeira, se sentiria um estranho. Eu falei, não, mas peraí, mas já. Mas peraí, que palavra rápida é essa? Mas peraí, os tempos são outros, Paulo. Eu entendo, a gente precisa trabalhar, a gente precisa de coisas. E hoje, a gente não tem só esse momento para ouvir a palavra.
Essa palavra vai ficar eternizada. Você pode ouvir ela novamente. Eu recomendo que você a ouça novamente. Está tendo live? Não? Mas alguém vai assistir esse vídeo. Então, assista isso e reassista isso. Mas era a última vez que eles veriam Paulo na vida. Então ele precisava pregar. Ele precisava alimentar o povo dele. Ele precisava repartir com eles algum dom espiritual. Ele precisava, de alguma maneira, que essas pessoas tivessem um encontro com a palavra. Mas Eutico não caiu de uma vez. Ele foi pegando no sono, ele foi adormecendo. Mas ele poderia ter ficado acordado. Pergunta para mim, por quê? Porque só ele dormiu. Uau! É por isso que a igreja é importante. Gente, a igreja não é importante porque você vem aqui ouvir um jovem pregador que você admira. A igreja não é importante porque você vem aqui e canta louvores a Deus. Você pode cantar em casa, você pode até ouvir a palavra em casa. Mas a igreja é importante porque enquanto você está pegando no sono, tem alguém para te acordar. Vamos lá. Tem alguém para cutucar você e falar, ô, irmão, o culto está acontecendo. Tem alguém para falar, irmão, você não pode cair, vamos junto. Você não pode tropeçar, vamos junto. Eu percebi que você está meio morno, vamos junto. Eu percebi, Eutico, que você caiu, vamos lá atrás do Eutico. Vamos atrás daquele que se perdeu, vamos atrás da ovelha perdida. Vamos atrás daquele que pecou, vamos atrás daquele que caiu. É isso que falta para a nossa igreja. É isso que falta para a igreja brasileira. Se você está aqui é porque Deus não te abandonou. As pessoas podem ter te abandonado. Eu posso ter falhado como pastor, posso ter não visitado as pessoas que eu deveria, mas o meu Deus, Ele não te perdeu de vista, Eutico. Ele não te perdeu de vista, mesmo que você tenha caído, mesmo que você tenha ficado sonolento, mesmo que você tenha tropeçado. Eu estou aqui para que você acorde. Eu estou dizendo isso para que você não pegue no sono. Mas caso você pegue no sono, caia e morra, existe uma esperança. E a esperança é Cristo Jesus que ressuscita mortos. A esperança é Cristo Jesus que manda um homem como Paulo sair do andar onde ele estava, descer e se jogar diante de Eutico e trazer vida novamente àquilo que estava morto. Uau! Aqui você vê o poder de Jesus, o poder da ressurreição. Ele levantou o caído. Irmão, todo mundo poderia criticar Eutico, mas Paulo decidiu ir atrás daquele que caiu. Paulo não falou, eu avisei. Paulo não ficou fazendo a teologia do erro. Sabe qual que é a teologia do erro? É aquela em que nós apontamos os erros de alguém. Todo mundo estava com sono lá, provavelmente. Só Eutico caiu. E ele virou a notícia. Vamos lá. Você só fala do pecado do outro porque você não entendeu o que Paulo entendeu. Paulo entendeu que ele era o pior dos pecadores. Quanto mais próximo Paulo ficava de Cristo, mais ele se humilhava. Quanto mais ele entendia a grandeza de Cristo, mais ele se abaixava. João Batista disse, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Quando você olha para Cristo, não tem como se achar, não tem como se ensoberbecer, porque Cristo é perfeito. Não existe ninguém comparado a Ele. Não existe ninguém mais belo do que Ele. Não existe ninguém infalível tanto quanto Ele é. Meu irmão, eu posso falhar, e é por isso que eu não devo te julgar quando você falha, porque eu sei que eu estou sujeito às mesmas paixões que você está. Eu sei que eu, se não vigiar e se não ouvir a palavra, vou pegar no sono e vou cair, mas existe esperança para mim e para você. Eu não sei quem falou para você que acabou, que não tem mais jeito, que não é mais o seu lugar a igreja só porque você caiu, mas eu vim dizer, existe uma esperança para aqueles que caíram, e a esperança é Cristo Jesus, porque todos nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas Cristo nos ressuscitou. Cristo fez com que nós nascêssemos de novo. Essa é a esperança do Evangelho. Ele olha para quem caiu, ele não diz eu avisei. Ele olha para quem caiu, ele olha para quem está no carnaval, e ele não está culpando essas pessoas. Ele não está gritando para essas pessoas, ó, raça de víboras, vocês são endemoniados mesmos, você não tem jeito mesmo. Ele está falando, raça de víboras, convertei-vos, volte o seu coração a mim. Mas até para ressuscitar, a gente precisa da ajuda dele.
Porque quem está morto não pode fazer nada por si mesmo. Uau. Quando meu pai faleceu em 2021, ele não resolveu nada sobre o seu funeral. Quando meu pai faleceu em 2021, ele não ficou preocupado com as contas que ele tinha deixado. Quando meu pai morreu em 2021, só quem estava vivo poderia cuidar das coisas do morto. Aí você olha para o morto lá do mundo e você está julgando ele porque ele está dançando carnaval, mas antes era você lá. Ai, pastor, mas eu nasci na igreja, mas antes era você lá. Mas antes era você lá, nariz em pé. Mas antes era você lá, me acho. Sou o melhor cantor, sou o melhor pregador, sou o melhor isso, sou o melhor aquilo. Todo mundo que encontra Jesus é ex alguma coisa, até ex-religioso. Vamos lá, fala um glória a Deus aí. Ele levantou o caído. O evangelho não te expõe para te humilhar, o evangelho ressuscita. Eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas se você caiu da janela da ansiedade, da depressão, da escassez ou do pecado, existe esperança. Porque para todo mundo Eutico estava morto, mas para Paulo era só uma questão de chegar nele, abraçá-lo, ele sentir o calor humano, obviamente com a unção do Espírito Santo, e ele foi ressuscitado. Mas isso não é desculpa para você que caiu, viu? Porque você poderia ter permanecido. Fala para alguém do seu lado, você pode permanecer. Fala para outra pessoa, você poderia ter permanecido. Você poderia não ter pecado, sabia disso? Porque você tem um Espírito Santo. Irmão, é impossível Deus te pedir algo que você não possa fazer. Vou repetir. É impossível Deus te pedir algo que você não possa fazer. Muitas vezes Deus pediu coisas para pessoas que achavam que não conseguiriam fazer aquilo. Pediu para Moisés, que tinha dificuldade no falar, para libertar um povo do Egito. E ele começou a expor as dificuldades dele para Deus, como se Deus não soubesse sua limitação. Eu vou te falar algo profético e profundo. Deus não te escolheu baseado na sua capacidade de fazer aquilo pelo qual Ele te escolheu. Deus te escolheu baseado na capacidade dEle de te capacitar para fazer aquilo que Deus te escolheu para fazer. Deus não está contando com a sua habilidade, Deus não está contando com a sua disponibilidade, nem está contando com o seu talento. Deus está contando com o amor dEle, com a bondade dEle, com a misericórdia dEle. E é por isso que Ele não falha. Aí tem mulheres que estão ouvindo essa palavra hoje e elas estão dizendo, tia, eu não aguento mais. Mas você não sabe se aguenta mais ou não. Existem homens que estão falando, eu não suporto mais ser humilhado por aquele patrão. Existem adolescentes que estão falando, eu não aguento mais ficar naquela escola, porque é só gente desviada, é só gente atribulada. Eu não sei qual é o seu não aguento mais, mas eu sei que a Bíblia diz, não sou eu, não é o pregador que você gosta, é a Bíblia que diz, é o Senhor Deus que está falando por meio da sua palavra. A Bíblia diz que Deus, à medida em que dá uma aprovação, dá também um escape sobrenatural. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10, não vos sobreveio tentação ou provação que não possais suportar, porque quando Deus envia aprovação, Ele também envia escape, Ele também envia força, Ele também envia resistência, Ele também envia resiliência, aleluia. Quem está entendendo o que eu estou falando? Tem gente que está com uma pedra muito grande nas suas costas e está falando, eu não aguento mais. Mas você já parou para pensar que essa pedra está nas suas costas há tanto tempo e ela ainda não te derrubou? Vamos lá, alguém. Ela não te derrubou ainda, porque Deus está te dando mais força. Quanto mais pesada a pedra fica, não é você que não aguenta mais, é mais forte você se torna nele. Eu amo Jesus por causa disso.
Eu amo Jesus porque eu sei que Ele nunca vai pedir algo para mim que eu não possa oferecer a Ele. Por isso tudo que Ele me pede eu faço. Por isso toda a pergunta que Ele me faz eu respondo sim. Por isso toda vez que Deus me exige alguma coisa, mesmo que dolorosa, eu digo: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, cumpre em mim o Teu querer, porque eu sei que a Sua vontade é boa, perfeita e agradável. Aleluia. Obrigado, Jesus. Tem alguém aqui nessa igreja? A Bíblia não diz que Deus criou todas as coisas. Sabia disso? Vou falar de novo. A Bíblia não diz que Deus criou todas as coisas. Perceba, Deus, Ele cria coisas a partir do nada. A palavra no hebraico para criação é bará, que é criar a partir do nada. Quando a Bíblia fala que Deus, no princípio, criou os céus e a terra, Ele fez surgir o universo a partir do nada. Mas depois que Ele começa a formar a terra, Ele estabelece os luminares, Ele estabelece o mar, Ele separa águas de águas, e Ele separa o firmamento das águas, e Ele começa a colocar cada coisa no seu devido lugar. Nesse momento a palavra usada no hebraico não é criar, é formar. Então em Gênesis capítulo 1, versículo 26, nós temos: Deus criou o homem e a mulher à sua imagem, conforme a sua semelhança. Mas em Gênesis capítulo 2, nós temos a palavra: então formou Deus o homem do pó da terra. Pastor, qual que é a diferença entre uma coisa e outra? Uma coisa é Deus criando a partir do nada, outra coisa é Deus criando a partir de uma matéria-prima. Vou explicar melhor. Preste atenção. Quando Deus quis que árvores florescessem, Ele não criou árvores. Ele mandou a terra produzir aquilo que ela já tinha potencial para ter. Quando Deus desejou que houvesse peixes no mar, Ele não criou peixes. Ele disse para o mar produzir. Quando Deus quis criar o homem, Ele disse: façamos. Então é a partir de mim que eu faço ele. Tem uma revelação. Todo mundo já sabe dessa revelação, mas vou dizer de novo, porque eu amo o Evangelho e eu gosto de repetir as coisas. Você tira o peixe da água, ele morre. Você tira os animais terrestres da terra, eles morrem. Tira a planta da terra, ela morre. Se você tira você de Deus, você morre. Mas Deus nunca pediu nada para a terra que ela já não pudesse fazer. Aí você está falando: pastor, mas eu não consigo vencer esse pecado. É porque você não sabe quem é que está dentro de você. Uau! É porque você não sabe qual espírito habita em você. Irmão, você não pode mesmo vencer o pecado. É por isso que você conta com o auxílio do Espírito Santo, o Espírito da promessa. Deus colocou em você aquilo que Ele já sabia que você precisava. Vou fazer algo maluco aqui. Eu quero escolher alguns voluntários sem maneira aleatória. Vamos lá, Everton, chega aí. Everton. Deixa eu ver. Luciana, vem Luciana. Luciana. David. Deixa eu ver quem mais. Aqui, pastor. Nossa, vocês não querem me ajudar, né? Vou escolher alguém que não está querendo. Quanto mais você não quiser, mais eu vou querer te escolher. Que é assim que Jesus faz, né? Você acha que eu queria ser pastor? Meu pai falava assim: você vai ser pastor. Eu falava: está repreendido. Para trás de mim. Joe, chega aí. Eu vou pedir algumas coisas para vocês que provavelmente vocês não têm. Pode ser que vocês tenham, pode ser que vocês não tenham. Everton, eu queria que você me desse uma nota de R$100. Você tem aí? Não tenho.
Não tem uma nota de R$100. Peguei ele de surpresa. Deixa eu ver, tá de relógio? Eu queria que você me desse um relógio smartwatch. Você tem aí? Eu tenho. Estragou minha brincadeira. Vou mais profundo. Para de estragar minha brincadeira. Por que você não colocou o relógio no braço? Você é louco? Então, vamos lá. Alguém fala uma fruta bem alta aí. Banana. Eu ouvi banana, foi a primeira fruta que eu ouvi. Não, agora já era. Joe, você tem uma banana aí? Como assim? Você é louco? Quem traz uma banana para a igreja? Mentira. Você é louco? Estou acabando com a minha brincadeira. Que loucura é essa, cara? Agora eu vou falar Luciana, eu vou falar de um item meu, é impossível ela ter, né? Luciana, deixa eu ver uma coisa que eu tenho em casa. Luciana, você tem uma escova de dente azul? Eita, pior que eu tenho, pastor. Sabe por quê? Eu estava ficando atrasada, eu escrevi os dentes que eu comi muito tarde hoje. Aí eu coloquei aqui o que o Paulo estava usando no banheiro. E pior que eu tenho, está aqui. Alguém já entendeu? Não tem mistério nenhum aqui. Tanto no relógio, quanto na banana, quanto na escova. Antes do culto começar, eu cheguei neles e falei assim, vocês vão me ajudar a pregar hoje. Eu peguei minha escova de casa, eu dei para a Luciana. Eu peguei o relógio que a minha esposa tem, dei para o David. E peguei uma banana qualquer lá em casa que já está estragada e dei para o Joe. O que é interessante é que o Everton não recebeu nada. E por isso ele não tinha. Só que você está olhando para aquilo que Deus está pedindo para você renunciar. E você está falando, Deus, eu não tenho capacidade. Mas o mesmo Deus que está te pedindo, já te deu aquilo que você precisa para cumprir a vontade dEle. Tem alguém para glorificar Jesus aqui comigo? Deus não pega ninguém de surpresa. Obrigado, meus atores. Deus não pega ninguém de surpresa. Se Deus te pediu para ficar acordado, é porque Ele te deu 2 olhos bem arregalados, para que você permaneça fiel na presença de Deus. Se Deus te pediu para que você vença o pecado, é porque antes que você pudesse dizer não, Ele havia te dado o Espírito Santo, pelo qual você resiste todas as tentações. Aí você diz, eu não aguento, pastor, eu não suporto, pastor, eu não posso entregar isso, eu não posso renunciar isso. Mas existe algo que Deus confiou a ti, e que Ele não confiou a mais ninguém. Então eu vou dizer para você, e vai parecer que eu sou coach, mas você pode sim, porque você recebeu dele. Você pode sim, mais do que você imagina, porque o próprio Deus que te pediu já te capacitou para que você faça aquilo que Ele te pediu. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Obrigado, Senhor. Santo Deus. Santo Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Eutico poderia ter ficado de pé, porque tinha luz suficiente no ambiente para mantê-lo acordado. Mas se você cair, Eutico, existe uma esperança para você. Eu não sei o que Deus está pedindo para você, mas eu sei o que Deus pediu para eu falar para a igreja hoje. E o que Deus pediu para eu falar para a igreja hoje é: saia da janela. Saia da janela. Saia da janela. Você pode se colocar sobre os seus pés? Nós vamos orar. É tempo de posicionamento hoje.